Ó Senhor, as nossas maldades testificam contra nós, Adonai. As nossas rebeldias se multiplicam. Contra ti pecamos. Tu és, ó Adonai, a esperança de Israel e Redentor no tempo da angústia, porque tu ages como estrangeiros que vêm, visita a terra e depois vai embora com o passar da noite. Parece que o Senhor, Adonai, age como um homem que se surpreende, mas tu pode nos salvar, ó Pai. Tu estás no nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Ó Adonai, não nos desampares. Então o Senhor responde: gostam de errar, gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, Adonai não se agrada deles, mas se lembrará das maldades deles e lhes punirá o pecado. Disse mais Adonai: não rogues, Jeremias, por este povo para o bem deles. Quando jejuarem, não os ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos, Jeremias, eu não aceitarei, e as suas ofertas de manjares não me agradarei. Antes eu os consumirei a espada, Jeremias, pela fome, pela peste. E Jeremias: Adonai, eis que os profetas dizem que não há espada, que não há fome, que não haverá fome. Mas vós dará paz. O Senhor responde: os profetas, Jeremias, profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, Jeremias, nem lhes dei ordem, nem lhes falei a visão falsa, a adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo. É o que eles vos profetizam, Jeremias. Porquanto assim diz Adonai acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada, a fome consumirão esses profetas. O povo que ouve, que gosta de ouvir as mensagens desses falsos profetas, passarão fome e serão lançados nas ruas de Jerusalém. E essas pessoas serão mortas pela espada e pela fome. Haverá tantos corpos, Jeremias, que não terá quem os sepultem. Tanto os pais quanto as mulheres e os seus filhos eu matarei a todos à espada, porque eles seguem os falsos profetas. Aqui é a segunda parte do capítulo 14 do profeta Jeremias, onde o profeta intercede pela nação. E o Senhor conversa com o profeta, explicando as razões da ruína da nação. Iniciamos no versículo 7, que diz: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Adonai, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo que a iniquidade se multiplicaram de tal forma que a nação se tornou rebelde contra o Senhor. E aqui ele está dizendo, o profeta Jeremias, contra ti pecamos. E aqui o profeta Jeremias está dizendo que as maldades, elas são a prova material da culpabilidade da nação de Judá. Vamos para Oséias capítulo 5, versículo 5, que diz: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá justamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura de Adonai, porém não acharão. Ele se retirou deles. Então aqui o Senhor está dizendo que ele se retirou daquela geração iníqua, porque é uma geração totalmente idólatra. Aqui o Senhor está dizendo que essas duas nações, Israel, que algumas vezes é chamado de Efraim, tanto Efraim quanto Judá, cairão por causa da iniquidade. E ele se apartou da nação
Ele se apartou da nação temporariamente por causa da iniquidade. Então aqui, o profeta Jeremias, cerca de 90 anos depois do ministério de Osés, está profetizando. E agora, o profeta Jeremias, ele está dizendo, nós somos culpados pela punição que haverá sobre nós. E o Senhor disse 90 anos antes com Oséias que eles cairiam por causa da iniquidade. E aqui no versículo 7, a maldade se tornou tão grande que não tinha mais como escapar da punição. Versículo 8, ó esperança de Israel e Redentor, seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra, como viandante que se desvia para passar a noite. Aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo que o Senhor é a esperança, que o Senhor é o Redentor. Ele está dizendo para que o Senhor não haja como um viajante que passou apenas pela terra e agora ele vai sair e vai abandonar Judá e vai permitir com que ela seja devastada. Aqui ele não quer que o Senhor seja um viajante em Judá, mas quer que ali ele fique, que ali ele faça morada. E aqui ele está dizendo, não seja como um viajante que apenas passa uma noite. Tu és o Redentor, tu és aquele que provê formas da nação de se arrepender. Vê formas da nação se arrepender. Ele continua aqui no versículo 9. Por que serias como um homem surpreendido, como um valente que não pode salvar? Mas tu, Adonai, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Aqui no versículo 9 está dizendo que ó Senhor, não se espante, não fique surpreendido com essa iniquidade, com os nossos fatos. Tu és a única pessoa que pode salvar. Tu estás aqui em Jerusalém. A nossa nação é reconhecida em toda a face da terra pelo Deus que libertou Israel do Egito. Todas as nações do período de Jeremias sabiam do histórico de Israel e muitas vezes os gentios temiam o Deus de Israel pelo histórico de poder e de grandeza. E aqui ele está dizendo, e somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Vamos ver esses 3 versículos agora, vamos ver esses 3 versículos na Tanakh, no Antigo Testamento da editora Sefer. Ainda que nossas iniquidades testemunhem contra nós, ó Eterno, faz algo. Somente pelo teu louvor, pelo teu nome, pois reconheço que grande é a nossa rebeldia, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, seu Salvador em tempos conturbados, porque agirias como um estranho a esta terra, como um viajante que de passagem apenas busca um abrigo por uma noite e não se preocupa com o que se passa? Porque haverias de parecer como se fosse um homem vencido, alguém que mesmo poderoso não tem a capacidade de salvar? Pois tu está entre nós e somos chamados por teu nome. Não nos abandone, ó Adonai. Aqui Jeremias em total desespero, porque ele, como mais ninguém, sabia das calamidades que viriam sobre a nação por causa da iniquidade. E é importante entendermos o cenário aqui. O cenário, já havia muita fome na terra, uma calamidade na economia, a agricultura já estava no colapso, a terra já não tinha água, que ela já tinha se rachado, os animais morriam de sede, pessoas iam desesperadas por água e não encontravam, ricos procuravam por água e não encontravam. Não tinha para onde escapar, miséria, fome, interferência política, caos social. E aqui o profeta ainda está clamando a Deus porque viria males muito piores do que tudo isso. A seca era apenas uma advertência dos piores dias que viriam sobre a nação. Então ele humildemente fala, eu reconheço que nós somos pecadores, nós Judá.
Mas tu é o único poderoso que pode salvar. Não haja como um viajante que passa por uma cidade e nem se importa e vai embora e toma o seu rumo. Não seja como um viajante. Visite a nossa dor, esteja com a nossa dor, cure a nossa dor, as nossas feridas. Vamos para Terrilim, ou seja, Salmos capítulo 9, versículo de 1 a 11. Aqui é o Salmo de Davi, onde Davi louva Adonai, o justo juiz por destruir os ímpios. É um salmo em forma de um acróstico alfabético parcial no texto hebraico, utilizando cada letra do alfabeto em ordem para dar início a versículos alternados. Louvar-te-ei, Adonai, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, Adonai, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois aos que retrocedem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas Adonai permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Adonai, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores a Adonai que habita em Sion, proclamai entre os povos o teu feito. Então aqui é um salmos que retrata a situação do profeta Jeremias, que pede justiça, que pede misericórdia, mas ele sabe que os ímpios serão destruídos. Ele sabe que os ímpios serão destruídos para que o justo prevaleça. Não que o justo aqui não morresse, provavelmente aqui morreu muitos justos diante de um colapso tão grande que estava a nação de Judá. Mas a justiça do justo é eterna e a do ímpio passará. Aqui a justiça seria colocada perante Judá, onde os ímpios seriam destruídos à espada, à fome, à nudez, a perigo. Vamos também para Salmos, capítulo 50, versículos 7 a 21. É uma exortação vinda da pena de Asaf, relata um Deus que se manifesta para julgar. Versículo 7 que diz: escuta, povo meu, eu falarei, ó Israel. É o Senhor falando, eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são todos meus os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, quando nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da sua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, de que serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Os ímpios conheciam a Deus, falavam de Deus, conheciam as leis de Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui no versículo 17, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras, mas eles não gostavam de ser disciplinados e rejeitavam a Deus. Tu te comprases nele e os adúlteros te associas. Eles conheciam Deus, conheciam as leis, tinham de cor os preceitos da lei, mas eles tinham prazer em ver pessoas roubarem. E adúlteros, eles se associavam com os adúlteros.
Versículo 19, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era igual a eles. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação do Senhor. Aqui no versículo de 23, o Senhor está querendo comportamento. Caminho trata de comportamento. Prepara o seu comportamento, prepara a tua vida. Aqui é um salmo que retrata bem o cenário de Judá. Um cenário que as pessoas conheciam sobre Deus, falavam sobre Deus, conheciam os versículos, faziam sacrifícios, prestavam culto, eram religiosos, mas eram adúlteros, ladrões, homicidas, idólatras. Voltemos ao versículo 10 do capítulo 14 de Jeremias. Assim diz Adonai. Agora o Senhor responde ao profeta Jeremias. Assim diz Adonai sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh da editora Sefer. Mas assim diz o Eterno a este povo: tanto amaram peregrinar, buscando aliados entre os povos pagãos, que não pouparam seus pés. Agora o Eterno os rejeitou e deixou que peregrinem em busca de água. Relembra sua iniquidade e sobre eles fará pesar a consequência dos pecados. Aqui mostra que a ideia do errantes aqui é mostrar que eles não tinham norte, eles procuravam água, porque eles praticavam iniquidade constantemente e eles não se freavam da iniquidade, eles avançavam e caminhavam e multiplicavam-se na iniquidade. Eles buscavam água desesperadamente por causa da seca. Eles não tinham norte, eles iam para qualquer caminho à procura de água. A iniquidade aumentava e a punição também aumentava. Versículo 10 do David Stern. Eis o que Adonai diz ao seu povo: eles gostam de vagar, não refreiam os pés, portanto Adonai não os deseja. Agora ele se lembrará das transgressões deles e os punirá os seus pecados. Vamos ver na corrigida. Assim diz Adonai acerca deste povo: pois que tanto gostaram de andar errantes, não retiveram seus pés. Por isso Adonai não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará seus pecados. Para quê? Para punir a nação iníqua de Judá. Versículo 11. Disse-me ainda Adonai: não rogues por este povo para o bem dele. Para o bem deles, aqui o Senhor continua falando a Jeremias: pare de orar por eles, Jeremias. Pare, porque eu não vou ouvir esta oração, porque essa nação é iníqua, idólatra, homicida, corrupta, depravada. Aqui Adonai mostra a indignação, ele não quer ouvir mais a oração de Jeremias. Não por causa de Jeremias, mas por causa da iniquidade. Ele não aguenta mais ouvir o que está acontecendo com Judá. Versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aqui mostra que era um povo extremamente religioso. Aqui mostra que eles iam continuamente no templo, faziam sacrifícios, holocaustos. Eles ali estavam continuamente dentro do sistema religioso, mas eram totalmente afastados da presença do Senhor. O coração deles estava na iniquidade e não no Senhor.
E aqui o Senhor diz para esses religiosos hipócritas: eu os punirei de 3 formas. Pela espada, os babilônicos matarão pais, esposas, filhos e filhas através da espada. Os que sobreviverem vão ser consumidos pela fome. E os que ainda sobreviverem pela fome serão destruídos por doenças, pela pestes, sem precedentes em Judá. Então, haveria 3 formas que o povo seria punido: pela espada, pela fome e pela peste. E os que conseguissem sobreviver seriam levados para a Babilônia como cativo. E daquele pequeno grupo, mas pequeno grupo mesmo, que Deus reconstruiria Judá no futuro. Mas aqui, grande massa, quase a totalidade da nação foram mortos cruelmente pela Babilônia, depois pela fome e pelas pestes. Podemos até aqui comparar com o Reino do Norte, quando o Senhor diz as mesmas coisas para o Reino do Norte. Vamos para Amós, capítulo 5, versículos 21 a 23. O livro de Amós foi escrito em torno de 755 a.C. E aqui ele já estava repudiando o Reino do Norte pelas mesmas práticas. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim os estrépidos, ou seja, os barulhos dos seus cânticos, porque eu não os ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Aqui o Senhor repudiando os cânticos, os louvores do Reino do Norte. Assim como ele falou com Jeremias, ali em torno de 597 a.C., quando este capítulo foi escrito. Judá não aprendeu com os erros do Reino do Norte, que foi profetizado com o profeta Amós. Aí versículo 13, Jeremias diz: eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Aqui os profetas, eles contrariavam tudo que o profeta Jeremias dizia. Enquanto o profeta Jeremias anunciava punição, castigo, guerra, fome, pragas, os falsos profetas: vocês prosperarão, essa nação não cairá, nós somos o povo escolhido, nós somos a nação eleita, nada de mal nos acontecerá, prosperidade virá sobre a sua vida, prosperidade virá sobre a nação, nós somos o povo escolhido, eleito. E aqui o profeta Jeremias, ele diz: mas aqueles profetas, Adonai, eles dizem que nós teremos paz, eles dizem que nós teremos prosperidade, que não haverá fome. Agora, o Senhor responde a Jeremias de novo, algo que ele já tinha dito no capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. É o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando todas as coisas chegarem ao seu fim? Aqui no capítulo 5 mostra que a liderança religiosa se uniram. Tanto os profetas, que era uma classe que deveria repudiar os atos dos sacerdotes. Eles fizeram alianças para manipular o povo e controlar o povo para finalidades egoístas, iníquas, idólatras. No versículo 14 o Senhor responde: disse-me Adonai, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação falsa, vaidade. E o engano do seu íntimo é o que eles vos profetizam. Aqui o Senhor está dizendo que esses profetas não tinham nenhuma relação com ele. Vamos ver
Vamos ver esse mesmo versículo na Tanakh da editora Sefer, no Antigo Testamento, da editora Sefer, que diz: E o Eterno me disse, eles anunciam mentiras em meu nome. Não os enviei, não lhes dei qualquer ordem, nem sequer lhe falei. Profetizam para vós falsas visões, adivinhações, coisas vãs e a dissídia de seus corações. Vamos agora para a Bíblia de Dave Stern, versículo 14 também, do mesmo capítulo, que diz: Adonai respondeu: Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, não os lhe mandei falar. Não lhes mandei falar. Eles profetizam visões falsas para vocês, adivinhações inúteis, devaneios da própria mente. Versículo 15 da atualizada que eu estou utilizando. Portanto, assim diz Adonai acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Agora, aquilo que os profetas profetizavam que não teria, é exatamente o que irá ter e iria destruir os profetas. Eles morreriam através de espadas que traspassaria o corpo deles e a fome devastaria eles. A espada traspassaria o corpo deles e a fome devastaria esses profetas. Vamos ver na Tanakh, da editora Sefer, este versículo. Por isso, assim diz o Eterno a respeito dos falsos profetas que profetizam em meu nome, embora não tenham sido por mim enviados, mas que afirmam isso. Espada e fome não assoarão esta terra. Estes mesmos profetas perecerão pela espada e pela fome. Vamos agora aqui um interessante momento que o próprio Machia passou quando esteve aqui na terra. Vamos na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não os perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui o povo estava diante desses falsos profetas que massageavam o ego deles. Eles gostavam de ouvir palavrinhas, mensagens gostosas. Mas haveria um dia que eles seriam destruídos e seria de repente. De repente, eles estão bem. De repente, seriam mortos. E haveria fome que mataria muitos. E por fim, epidemias, pestes. E para terminar, versículo 16. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome da espada. Agora, aquelas pessoas que gostavam de ser enganadas, elas iam atrás desses líderes, desses falsos profetas, dos falsos sacerdotes, aquelas pessoas que enganavam eles descaradamente, que perseguiam os verdadeiros profetas, tal como Jeremias. Agora o Senhor trata com essas pessoas que gostavam de ser enganadas, que gostavam de ouvir confortos, palavras bonitas, que massageavam egos. Agora o Senhor está dizendo que essas pessoas serão lançadas nas ruas de Jerusalém por causa de tanta fome. E quando eles chegassem na rua, desesperado por fome, desespero, gritando na rua, chorando, viria o Império Babilônico que mataria a espada, pai, filho, tio, irmã, a família, e haveria corpos, cadáveres por todos os lados. E aqui diz ainda, não haverá quem o sepulte, a ele e as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Agora o Senhor fez com que a própria maldade que testificava a culpabilidade deles fosse derramada através da espada.
espada. Eles sairiam de casa por causa da fome, sairiam de casa por causa da sede, e lá ainda viria um destruidor babilônico e enfiaria a espada e colocaria a espada sobre eles. Agora os falsos profetas não teriam como enganar, eles não mais teriam como ouvir essas mensagens que eles tantos gostavam. Vamos agora na Bíblia de David Stern. E as pessoas para quem profetizam serão lançadas nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e ninguém as sepultará, nem os profetas, nem suas mulheres, filhos ou filhas, pois verterei sobre eles a sua impiedade. Haveria muitos cadáveres no país inteiro, em todas as ruas, cidades, especificamente aqui em Jerusalém. Em Jerusalém haveria tantos corpos que eles apodreceriam na rua, porque não haveria quem os enterrasse, porque aqueles que poderiam enterrar também morreram pela espada. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.